Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, vamos então dar início à nossa mesa redonda virtual sobre o legado da escravidão para africanos e afro-americanos e o seu património cultural. Sejam todos bem-vindos a esta mesa redonda virtual, onde durante cerca de 1h30 vamos conversar com ilustres figuras sobre o tema que acabaram de ouvir: património cultural, oportunidades para africanos e afro-americanos. Eu chamo-me Ariana Varaz Vitória e sou a correspondente permanente de Angola na Casa Branca, Pentágono e Senado americano. Como veem, estou muito feliz por fazer parte deste importante evento e desde já agradeço a participação de todos. A organização desta mesa redonda virtual é da responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, com a participação da Embaixada de Angola nos Estados Unidos, o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e a IPEX. Antes de começarmos, deixa dizer-vos que esta mesa redonda será gravada e o vídeo estará disponível no website do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e também no website da Embaixada de Angola nos Estados Unidos. Não menos importante, gostaria igualmente de mencionar que está disponível a tradução simultânea em inglês. Para os que preferirem acompanhar esta conversa em inglês, simplesmente devem ir ao ícone de interpretação na tela do seu dispositivo, selecionar a língua inglesa, desativar o áudio principal e clicar Done. Assim é que está correto e poderá então acompanhar toda esta conversa em inglês. Encorajo desde já todos os participantes a juntarem-se a nós, enviem as vossas perguntas à nossa caixa de perguntas e no final o nosso painel irá responder. Passarei agora à apresentação dos nossos ilustres convidados. Eu começaria por Sua Excelência Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola. Muito obrigada, Sr. Ministro. Temos também conosco a Sua Excelência Joaquim do Espírito Santo, Embaixador de Angola nos Estados Unidos. Temos também conosco o Dr. Vladimiro Fortuna, que é o diretor do Museu Nacional da Escravatura. Temos também conosco o Dr. Fernando Manuel, historiador e docente da Academia Diplomática Venâncio de Moura. Muito obrigada por estar conosco. Temos conosco também o Dr. Antônio Henriques da Silva, presidente do Conselho de Administração da IPEX. E vai juntar-se igualmente à conversa a doutora Wanda Tucker, professora universitária, a quem desde já envio um forte abraço e deixa-me dizer-vos que a doutora Tucker é uma das muitas afro-americanas que é descendente dos primeiros angolanos que chegaram à colônia de Virgínia há mais de 400 anos atrás e que esteve em Angola recentemente e vai partilhar conosco a experiência de ter visitado a terra dos seus ancestrais. Mrs. Tucker, we really appreciate your presence here. Thank you very much for being with us. So, temos também a doutora Niemata Blyden, professora da George Washington University, que vai tecer algumas contribuições sobre o movimento Black Lives Matter e vai também falar-nos sobre como é que este movimento pode, de certa forma, unir os africanos e os afro-americanos. Temos conosco também a secretária de Estado, a doutora Esmeralda Mendonça. Muito obrigada, doutora Esmeralda, por estar conosco. E, por fim, temos o senhor Neil Brasley, diretor executivo da AmCham. Deixa-me também mencionar-vos que está a acompanhar o nosso evento a Sua Excelência Nina Fait, embaixadora dos Estados Unidos em Angola, o Grupo Renaissance e muitas outras figuras a quem desde já eu agradeço imenso pela vossa participação. Bem-vindos a todos. E sem mais demoras, vamos dar início então. Vamos ouvir o discurso de abertura de Sua Excelência, Sr. Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola. Senhor Ministro, por favor, tem a palavra. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, a migração forçada de africanos iniciada no século XV provocou a escala mundial profundas transformações que explicam, em parte, as configurações geopolíticas
e socioculturais do mundo contemporâneo. Considerada a maior tragédia da história da humanidade pela sua duração, amplitude, crueldade e acentuada exploração, o início deste fenómeno nos Estados Unidos foi marcado com a chegada de 20 angolanos há 402 anos na localidade de Jamestown, em Virgília, cujo contributo para a formação dessa sociedade é hoje reconhecido pela historiografia. Angola foi uma das principais zonas de exportação de escravos em África, também designada por África Central Ocidental, e albergava os famosos portos de Cabinda, Benguela, Moçambique e Luanda, sendo este último considerado pelas mais recentes pesquisas o principal porto de embarque de escravos em todo o território africano. Calcula-se que dessa região saiu uma imensa massa humana que os estudos mais recentes apontam para 5 a 6 milhões de pessoas, ou quase metade do efetivo total das vítimas deste comércio. Tudo indica que as relações diplomáticas inicialmente processadas entre Angola e os Estados Unidos da América, a partir de 1993, ainda não exploraram aspectos histórico-culturais que unem estes povos e países há 4 séculos para cá. Contudo, estamos convictos que os fundamentos históricos e aspectos culturais coincidentes podem emprestar um caráter muito especial às relações entre Angola e os Estados Unidos da América. O facto das relações entre esses dois países ainda não ter beneficiado desde o seu começo há 26 anos de uma ampla divulgação e promoção dos laços históricos e culturais, por si só explica uma complexa trajetória de intercâmbios que passa por altos e baixos entre os dois povos que partilham 400 anos de ligações históricas. Neste contexto, a cooperação bilateral, sobretudo entre as instituições culturais e de investigação científica, afigura-se importante porquanto permitirá garantir o acesso ao usufruto da criação artística e dos progressos da ciência. Declaro então aberta esta mesa virtual sobre o legado da escravidão para os africanos e afro-americanos e o seu correspondente património cultural. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Ministro, mais uma vez, e vamos agora continuar a nossa mesa redonda virtual. Vamos agora ouvir Sua Excelência Joaquim do Espírito Santo, embaixador de Angola nos Estados Unidos. Senhor embaixador, por favor, tenha a palavra. Obrigado. Sua Excelência Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Sua Excelência Esmeralda Mendonça, Secretária de Estado para Relações Exteriores, Sua Excelência Domingos Vieira Lopes, Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, depois desta intervenção rica de conteúdo que ouvimos, só me resta dirigir algumas palavras em nome da Embaixada de Angola nos Estados Unidos da América, agradecer a presença de todos neste webinar que homenageia os primeiros 20 escravos africanos que chegaram ao território americano provenientes de Angola há 402 anos. Aproveito esta oportunidade para manifestar os meus agradecimentos, particularmente aos senhores ministros, por terem gentilmente aceito participar deste evento, apesar das suas agendas apertadas, o que muito nos honra e incentiva. A ocasião se me oferece também para agradecer a todos os preletores que, apesar de alguns contratempos que esta organização conheceu, mantiveram o seu desejo firme de estar aqui para partilhar neste momento, aliás, de homenagem e de reflexão com as suas valiosas contribuições suscetíveis de reforçar o nosso compromisso comum. Estamos aqui hoje para lembrar a história enquanto continuamos a construir um futuro diferente, pois aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo.
Quero destacar aqui 2 preletores afro-americanos conceituados, entre outros, que vão dissertar nesta ocasião, que nos transportarão ao longo da história para apresentar a nossa memória documentada do tráfico transatlântico de escravos e traçar a chegada dos primeiros escravos angolanos ao território americano. Refiro-me particularmente à professora Nemata Blyden, autora do livro que fornece uma introdução à relação entre os afro-americanos e a África, desde a era da escravidão até o presente. E a doutora Wanda Tucker, académica e descendente dos primeiros 20 escravos de origem angolana, como foi dito já pela moderadora. Como Sua Excelência fez referência, nós gostaríamos de dizer que o bom momento das relações entre Angola e os Estados Unidos fechou realmente o ciclo de tragédia e injustiça para um relacionamento de oportunidade e esperança. Esta homenagem apresenta a oportunidade de destacar Angola, designadamente o seu papel na história dos Estados Unidos da América, e contribuir para o aprofundamento contínuo das nossas relações a nível diplomático, econômico, científico e cultural, removendo assim obstáculos significativos para atrair investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos da América. Finalmente, quero estender igualmente os meus agradecimentos a todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram com profissionalismo na preparação e no apoio técnico para tornar este evento possível. Muito obrigado a todos pela vossa generosa presença. Senhora moderadora, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, senhor embaixador. Obrigada. Bem, como vimos, já não é novidade para ninguém que os primeiros africanos que chegaram à colônia de Virgínia em 1619 vieram de Angola. E a partir desta data, formou-se o embrião que deu origem às gerações de milhares de afro-americanos. Hoje, durante a nossa mesa redonda virtual, vamos lembrar esse passado histórico, porque afinal, eventos como estes não deixam de ser um investimento para aproximar cada vez mais os angolanos e americanos. Como bem sabemos, a escravidão foi fundamental para a formação dos Estados Unidos, sua economia, seu governo, sua identidade e todo o seu modo de vida. Sem o comércio de escravos, certamente que os Estados Unidos não teria crescido à medida em que cresceu. E nós, os angolanos, fomos parte fundamental de todo este processo. Para mais contribuições, vamos então dar início à nossa conversa aqui no painel. E eu gostaria de começar com o diretor Vladimir Fortuna, diretor do Museu Nacional da Escravatura. Senhor diretor, para muitos historiadores, a chegada dos primeiros africanos vindos de Angola, a colônia de Virgínia, é considerado o começo de uma história de mais de 400 anos, repleta de resistência, sobrevivência e um legado de resiliência. É desta forma que devemos pensar dos nossos ancestrais que foram levados para várias partes do mundo? Muito obrigado. Passando rapidamente a responder à questão. O legado sobre a escravatura voltada para os angolanos é uma novidade científica, em primeiro lugar, decorrente dos estudos pós-modernos e pós-coloniais. Durante muito tempo pensou-se diferente desta realidade histórica, mas é importante vermos as circunstâncias que fizeram com que os angolanos chegassem então aos Estados Unidos da América ou América do Norte em 1619. A determinada altura, por volta do século XVII, a movimentação do tráfico de escravos transfere-se para o sul do continente africano, por várias razões. Primeiro, temos que recordar o Tratado de Tordesilhas de 1494, que traçou uma linha imaginária para o planeta Terra, que dividiu o planeta Terra em 2 hemisférios. E, a partir deste momento, começou-se
a imaginar que a parte norte do planeta Terra estava sob controle dos espanhóis e a parte sul do planeta Terra sob controle dos portugueses. E os portugueses que tinham, e a partir desta linha divisória, também estabeleceu-se que só os portugueses poderiam gerir toda o conhecimento que surgisse em função da expansão marítima europeia. Por essa altura, a expansão marítima europeia, dedicada pelos espanhóis, direcionada para o norte, resultou no estabelecimento de colônias a nível da América. A expansão marítima europeia, voltada para os portugueses, resultou no controle da África e, por conseguinte, no controle do comércio negreiro. Só os portugueses estavam autorizados a levar escravizados para as colônias espanholas. Por essa altura, os outros países europeus, como a Inglaterra, a Holanda, a França, ainda não estavam diretamente ligadas ao tráfico de escravos. E, por essa altura também, os portugueses tinham maior facilidade de capturar escravizados nessa região que hoje é tida como Angola. Por essa altura também, os portugueses vão direcionar o tráfico de escravo para as colônias espanholas. E os ingleses, que por volta do século XVII, início do século XVII, começaram a constituir assentamentos coloniais na América do Norte, precisavam de mão de obra africana para abastecer esses estabelecimentos coloniais. Não negociando diretamente com a África, procuraram fazer ataques aos navios portugueses que transportavam escravizados para as colônias na América do Sul. E assim adquiriam escravizados para as suas colônias na América do Norte. Fazendo estudos a partir dos portos de Vera Cruz e de Cartagena, que eram os principais destinos dos escravizados que saíam no início do século XVII para a América do Sul. Então, notou-se que a maior parte dos escravizados levados para essa região eram de origem angolana, porque as entregas de escravizados por essa região eram devidamente documentados e as documentações apontavam sempre a origem desses escravizados. Também era reportado normalmente nas viagens que eram feitas tudo o que acontecia de mal e de bem ao longo da viagem. É assim que foi possível percebermos que os escravizados levados no início do século XVII para a América do Norte foram escravizados roubados de barcos portugueses no alto mar, que tinham como destino o porto de Vera Cruz e de Cartagena. Muito obrigada, senhor postos diretor. na América do Norte. Muito obrigada. Obrigada pela história, realmente. É exatamente assim que os nossos ancestrais africanos partiram da Angola e foram parar em várias partes do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos da América. Eu passo agora à professora Nimata Blyden, ela que leciona na George Washington University. Mrs. Nimata, eu gostaria de perguntar-lhe o seguinte. Sabemos que os afro-americanos desempenharam um papel muito importante na construção desta grande nação, que é os Estados Unidos da América. E quando falamos dos afro-americanos, obviamente, referimos-nos igualmente aos seus ancestrais, como disse muito bem o Dr. Fortuna, que vieram da África, em particular os angolanos. Eu gostaria que fizesse um comentário sobre a contribuição destes africanos no crescimento dos Estados Unidos.
Thank you. First of all, let me thank the Embassy of Angola and the country of Angola for including me in this discussion. My work has, of course, focused on the connection between African Americans and Africa. And a large part of that story is the contribution that African Americans have made to this country. So even as they claimed their African ancestry, were interested in their connections to Africa, continue to be interested in that connection. They made a claim on the United States as a country that they helped to build, right? The enslaved labor, to all intents and purposes, were responsible for the development of this country. We could make that argument. And so I think it's very important when we talk about the contributions of African Americans to talk about that beginning and to make the claim of the contributions the enslaved made. And of course, in the 400 years, we have seen myriad ways in which African Americans have contributed to the development of this country. We can pull out figures like Martin Delany, like Frederick Douglass, like W.B. Du Bois, intellectuals. But we can also talk about ordinary men and women and the contributions that they made. Was there a second part of the question? No, it was great. It was absolutely great. Foi muito bom, ouvimos a sua explicação. E eu gostaria agora de passar para a doutora Tucker. Wanda Tucker, ela que é descendente dos primeiros angolanos que chegaram em Jamestown em 1619. Mrs. Tucker, thank you very much for being with us. Muito obrigada, doutora Tucker, por estar aqui conosco. E a minha pergunta para si é a seguinte: como descendente dos primeiros angolanos que chegaram à colônia de Virgínia há mais de 400 anos atrás, eu sei que a senhora embarcou numa viagem para conhecer a terra dos seus ancestrais, visitou Angola recentemente. E durante esta viagem, há uma frase que disse, e eu passo a citar: esta é uma das mais ricas experiências da minha vida. Eu gostaria que partilhasse conosco como foi viver esta experiência. Thank you, Ariana. Good morning, Ambassador, dignitaries, distinguished guests, speakers, and Angolan community. It is an honor to serve in this roundtable discussion. When I traveled to Cameroon a few years ago, I was welcomed home. It was a good experience and good to be connected to the motherland. But when I traveled to Angola, the experience was different, knowing it is the homeland of my ancestors. More specific to identifying with the continent, I have a country. I gained a new identity as a descendant of Angolans. I wanted to learn more about those who were forced to leave and those who remained. I wanted to understand the culture and history of my people, my ancestors in their homeland of Angola and on the shores of Virginia. Dr. Fortuna has already spoken, but I met with him and he provided some answers when we toured the Slavery Museum. He welcomed me home. Then he educated me on the slave trade and provided historical context from the perspective of Angolans, not the Europeans. It has been the European narrative that the African Americans have had to deal with, which was left out a lot of context, a lot of history, a lot of knowledge about the Angolans who were enslaved, about their skills, about what they brought to the Spanish colonies as well as to the Virginia colonies. All of the richness of who my ancestors are was left out of those narratives and why they were captured and the value that they've added to the Virginia colony as well as the construction of America. So I on my trip, I met with other administrators, the ambassador to Angola, and all welcomed me home. And not slighting my experiences with those ambassadors, but when I met with the Soba of the Kalandula village, and I asked him what message he had for my family in the States, he said, tell them you have relatives here. I was stunned. I kept thinking,
They didn't forget about us. We forgot about them. And for me, the gulf that was created over the course of 400 years by the dominant culture in America to separate African Americans and Africans was demolished with those few words: you have relatives here. Then to walk the path of my ancestors and thousands of enslaved Angolans, I was not reading someone else's book. I was living my own. It was a most rich experience. And there's so much more to share, but I only have a couple of minutes. Thank you. Thank you very much. Muito bem, doutora Tucker, pela sua experiência em Angola. Sei que teve momentos muito bonitos e que certamente ficarão na sua memória. Eu agora passo a pergunta ao professor da Academia Diplomática, o Dr. Fernando Manuel. Eu gostaria de perguntar-lhe o seguinte: recentemente, durante o mês da história afro-americana, African American History Month, como é conhecido aqui nos Estados Unidos, o presidente Biden também reconheceu os esforços e a contribuição dos ancestrais afro-americanos à sociedade americana. Bem, do seu ponto de vista, como é que agora a América pode contribuir para o desenvolvimento de Angola? Senhor Fernando Manuel, está conosco? Doutor Fernando Manuel? Eu acho que o doutor Fernando Manuel deve ter algum problema com a conexão. Eu vou passar então a... Doutor Fernando Manuel, está conosco? Perfeitamente, estou escutando. Ok, a minha pergunta para si é a seguinte, eu vou voltar a repetir. Recentemente, durante o mês da História Africana, ou African American History, como é conhecido aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden também reconheceu os esforços e a contribuição dos ancestrais afro-americanos à sociedade americana. Do seu ponto de vista, como é que agora a América pode contribuir para o desenvolvimento da África, em particular de Angola? Não conseguimos ouvir o doutor Fernando Manuel. Temos um pequeno problema com o som, mas vamos já ouvir o doutor Fernando Manuel. Não conseguimos ouvir ainda. É um pequeno problema no som. Vamos já ouvir o doutor Fernando Manuel, que vai então falar-nos um pouco de como é que a América agora pode contribuir para o desenvolvimento da África, em particular de Angola. Estamos a ouvir, doutor Fernando Manuel. Sim, muito boa tarde. Dizia eu que, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o Ministério das Relações Exteriores e o da Cultura, Ambiente e Turismo por esta soberana oportunidade de pôr aqui reunidos não só governantes, diplomatas, como também intelectuais nas nossas vestes. Dizer que a chegada dos primeiros 20 escravos de origem angolana aos Estados Unidos, na cidade de Jamestown, estado de Virgínia, em 1619, no mês de agosto, é um tesouro que andou guardado durante muito tempo a 7 chaves e que agora foi descoberto graças à aproximação que Angola tem com os Estados Unidos desde o estabelecimento das suas relações políticas diplomáticas, estabelecidas, portanto, a 19 de maio de 1993. Na verdade, é importante reconhecermos
que os escravos africanos em geral e os angolanos em particular vão parar para o Novo Mundo, como era assim chamado na altura, este Novo Mundo que supostamente fora descoberto pelo navegador genovês ao serviço da coroa de Espanha, Cristóvão Colombo, durante aquela noite muito escura que nós designamos por era do tráfico de escravos, em que milhões e milhões de africanos apanhados no interior e no exterior do nosso continente foram levados à força para as Américas, concretamente para o Brasil, para trabalhar nas chamadas capitanias, que eram dirigidas pelos chamados capitães donatários, todos eles de origem portuguesa, e para trabalhar também nas famosas haciendas em todas as colônias espanholas da América Latina. É importante aqui referirmos que esses escravos eram raptados e apanhados por homens muito especializados aqui no nosso continente, na região do Golfo da Guiné, de onde eram provenientes a maior parte dos escravos, por homens especializados chamados pombeiros, porque estes homens eram comercializados e vendidos em feiras comerciais que já naquela altura se chamavam pombos ou pumbos. Dizia também que uma das grandes praças de venda de escravos e um dos principais embarcadores da venda destas peças da ilha, da Índia, ou seja, madeira de ébano, como era assim conhecido, era a região do Golfo da Guiné. Atualmente, a região do Golfo da Guiné tem o grande valor de ser uma zona muito rica em hidrocarbonetos, florestas e pescas, quando, no período em que nós estamos a analisar aqui, o Golfo da Guiné era considerada rica justamente por ser a zona de onde se extraíam estes homens. Prova disso é a chamada Ilha de Gorée, que no Senegal, que em 1978 foi declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial da Humanidade. Não é por acaso que a Ilha de Gorée tem sido visitada periodicamente por presidentes norte-americanos. Eu lembro-me que pouco tempo depois da sua assunção como presidente norte-americano, o presidente Barack Obama, a sua esposa e os filhos visitaram esta ilha pitoresca de Gorée, que está precisamente no Senegal. Já o fizeram também os presidentes George Bush e o presidente Bill Clinton. Quero dizer Dr. que Fernando, os Estados... Exatamente, isso tudo faz parte da história e obviamente que estes angolanos e africanos que foram levados prestaram uma grande contribuição aos Estados Unidos. Quer falar-me um pouco sobre isso? Obviamente que todos os africanos e também os afro-americanos deram um contributo ímpar no desenvolvimento não só do continente americano, mas em particular dos Estados Unidos. E isso mesmo já o reconheceu Gilberto Freire, que é considerado como o pai da famosa doutrina do luso-tropicalismo. Na sua obra Casa Grande e Senzala, ele dizia que os africanos deram um grande contributo para o desenvolvimento que os Estados Unidos têm e que também outras nações americanas têm. Apesar de que os afro-americanos continuam a ser um pouco molestados por grupos radicais, no caso concreto do KKK Klux Klux Klan. Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Neil Braisley, diretor executivo da AmCham. Sr. Neil, há vários estudos que apontam que em cada 4 afro-americanos, um é descendente de angolano. E mais de 20% dos afro-americanos são descendentes também de angolanos.
Sem esquecer o facto de que, a nível da África, Angola é o país que mais raízes profundas tem com os Estados Unidos, assim como vimos os professores e os historiadores a apontarem este facto. Para si, Sr. Neil, como é que podemos aprofundar a história das relações humanas entre angolanos e americanos e deixar claro que as relações entre Angola e os Estados Unidos devem ser baseadas também nas relações humanas, porque vem daí. Well, thank you, Ariana, for that question. But first of all, thank you to everyone involved with this. Thank you, Minister Tete Antonio, Minister Jomo Fortunato, Ambassador Joaquim do Espírito Santo, and everyone who's behind this remarkable roundtable. And I'm honored to be here, and thank you for the invitation. But to get specifically to your question, Ariana, basically, yes, there's so much that can be and should be done. And let me add as a caveat, because maybe some people are asking, well, why is the American Chamber of Commerce in Angola involved here with this invitation? Well, we, as part of our charter, we are committed to facilitating and promoting the commercial, economic, educational, and cultural ties between the United States and Angola. So we're very, very happy to be here. But in the spirit of your question, I mean, basically the answer is two continents, one people. And with that spirit, as you mentioned in your question, up to 25% of Americans who define themselves as of African descent could potentially be from the Republic of Angola. If we do simple mathematics, and please, I'm sure there's some errors in this, but if 25% of the African American population is from this area, that could put the number up to 12 million people, and which would be enormous. But what happens is a lot of times, as the panelist Wanda Tucker mentioned, is that a lot of times on the United States side, there's the need to reconnect to the continent, and Angola in particular has a challenge, and the number one challenge that Angola has is the Portuguese language versus the English language, or so, meaning that there are other, even though there are so many opportunities for further development in terms of research, historical research, collaboration, everything founded in partnership. Though it could be simply genealogical research, it can be historical research. There's a lot of movements in the U.S. in terms of historical, documenting the historical record. The example of the Smithsonian African American Museum of African American History being opened in 2016. You see television shows. Henry Louis Gates III from Harvard University about finding your roots, and there's more and more scholarly work, research, development happening in the U.S. concerning African American history, or the history of the United States from an African perspective. But we still need to do a lot more on the United States side, on the American side, but we also need to do so much more on this side, especially collaborating between both sides. And in the spirit of May 25th, Africa Day, and in the spirit of Juneteenth that's coming up in 3 weeks, and the Pan-Africanism and making sure that in the spirit of two continents, one people, we can move forward in a collaborative way. Thank you very much. Muito obrigada, Sr. Neil Brazeley, diretor executivo da AmCham. Eu passo agora a palavra ao Dr. Antônio Henriques da Silva, TCA da IPEX. Dr. Henriques, eu gostaria que, se puder dar-nos uma ideia do que o governo angolano está a fazer para criar mecanismos de acolhimento dos americanos que num futuro próximo vão com certeza visitar Angola.
Bom, muito obrigado. Antes de mais, queremos parabenizar o Ministério das Relações Exteriores pela realização deste tão importante evento e honra-nos, enquanto agência de investimento privado, participarmos do mesmo. Foram aqui mencionados fatores históricos, antropológicos e culturais que unem os nossos dois países, em particular a presença de afro-americanos e do outro lado digamos, do oceano, e Angola, enquanto país, tem uma política aberta, ou seja, nós temos uma política de portas abertas e olhamos para o investimento privado, não apenas na perspectiva particular dos afro-americanos, mas sim olhamos para os Estados Unidos como uma prioridade. Estes fatores históricos certamente que poderão criar aqui uma grande janela de oportunidade se nós olharmos para a dimensão do consumo que representa a comunidade afro-americana. Estamos a falar de cerca de 1,2 trilhões de dólares por ano, o que por si só já posiciona de forma clara essa hipótese de nós, caso concretizemos o interesse que aqui se está a manifestar, um potencial tremendo de crescimento. Angola não deixa de olhar para esses aspectos como uma grande oportunidade e, obviamente, que para o efeito foi necessário, ou está a ser necessário, que se desencadeie um conjunto de reformas que visam principalmente tornar o nosso país um país mais atrativo para o investimento privado, em que realçamos aqui determinados pilares ou ações em concreto que estão a ser tomadas com vista que assim aconteça. Temos o exemplo do combate à corrupção, do processo que está em curso de melhoria do ambiente de negócios, em que está criado uma equipe de trabalho encabeçada pelo Ministério da Economia e Planeamento, que está a trabalhar sobre as medidas necessárias para que a atratividade do nosso mercado possa ser melhor e, obviamente, que já inserido no papel da IPEX, foi criada uma agência que tem como vocação a atração de investimento privado e neste âmbito, a criação de condições para que ele se possa realizar. Sendo mais específico em relação à lei do investimento privado, dizer que hoje nós já não temos um mínimo de investimento necessário, já não é necessária a parceria com o nacional, ou seja, não há a obrigatoriedade de parcerias, elas são livres e foram definidas 4 zonas de desenvolvimento do nosso país, a zona A, B, C e D, e que têm como objetivo proporcionarmos um desenvolvimento mais uniforme, dada a extensão territorial e o potencial que o nosso país tem. E do ponto de vista fiscal, porque quem vem fazer negócios olha para o retorno do seu investimento, estão a ser tomadas as medidas necessárias para que qualquer investidor que venha, e em particular o que estamos aqui a analisar, os investidores afro-americanos, possam fazer contas, porque os investidores fazem contas e perspectivam o retorno do seu investimento com base nos incentivos que estão a ser proporcionados pelo país que pretende que assim aconteça. E nesse caso em concreto há uma redução de impostos que está prevista em função do local de implementação dos projetos e também está assegurado de forma estruturada o repatriamento dos lucros e dos dividendos. Resumidamente, podemos considerar que Angola não apenas está a tomar essas medidas por estar a competir com outros países africanos, porque nós acabamos por ser um dos destinos que se querem posicionar como tal, e também realçamos as oportunidades de investimento específicas, que são nos setores como a agricultura, a produção pecuária, as pescas, produção vegetal, extração de metais e minerais e no turismo. Certamente que o Sr. Ministro da Cultura e do Turismo poderá, numa ocasião posterior, abordar ainda em maior detalhe as grandes potencialidades que o nosso
país tem e essa oportunidade vai então permitir-nos que, em maior detalhe, o laço cultural e do turismo pode ser proporcionado. Sabemos que os americanos gostam de viajar pelo mundo e Angola certamente tem o potencial para se tornar um destino de referência no nosso continente, dada a sua posição geográfica estratégica e também agora com o enquadramento da zona livre de comércio continental, que posiciona de novo o potencial de Angola como algo que pode ser aproveitado, e contaremos com o apoio dos afro-americanos e da América, dos Estados Unidos da América como um todo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Henrique. Como vimos, Angola está de braços abertos para receber os americanos, afro-americanos, americanos em geral. Visitem Angola. Eu gostaria de voltar novamente ao diretor do Museu da Escravatura, o doutor Vladimiro Fortuna. Doutor, pode falar-nos um pouco mais sobre o processo da escravidão e o impacto que teve na estrutura social angolana, ainda notável até hoje? Muito obrigado mais uma vez. O impacto é visível, sobretudo nas regiões onde o fenômeno foi mais intenso, sobretudo a nível do litoral, onde mais saíram escravizados para as Américas. Mas eu gostaria de reforçar um pouco a história que une angolanos e americanos com algumas informações. Porque, tanto falamos muito sobre essa contribuição, mas às vezes é preciso entrar em pormenores. Os angolanos contribuíram de forma muito intensa na formação dos Estados Unidos da América, porque eles chegam no momento crucial. Nós estamos a falar do início do século XVII, num período em que havia grande dificuldade para a manutenção e a continuidade do projeto de colonização daquela região, uma vez em que outros povos europeus tentaram colonizar aquela região, mas várias expedições não conseguiram. A expedição de John Smith por pouco também fracassava, por volta de 1610, porque o grupo que acompanhou John Smith não era versado em práticas de agricultura, até porque eles foram com o objetivo de explorar minas. Os angolanos que chegam em 1619 imprimem uma dinâmica diferente naquela região, e isso pode ser notado quando lemos a história das primeiras plantações que alcançaram sucesso naquela região. As primeiras plantações que alcançaram sucesso naquela região, como a plantação de Pierce Hundred, a plantação de Denbigh, a plantação de Bennett Welcome, a plantação de Flórida, essas 4 primeiras plantações que começaram a conhecer o sucesso foram as plantações que absorveram o primeiro grupo de angolanos que surgiram nesta região. E durante a primeira metade do século XVII, cerca de 90% dos africanos que vão tanto para a colônia de Virgínia como o assentamento colonial de Nova Amsterdã, controlada pelos holandeses, era em 90% constituído por angolanos. Isso tem um peso muito grande na história dos Estados Unidos da América. Se tivermos em conta que é a partir desta base que se forma a cultura afro-americana nos Estados Unidos da América. O facto de ser esse grupo, a primeira geração de africanos na América do Norte, é o grupo mais homogêneo do ponto de vista cultural. Porque eles falavam, sobretudo, 2 línguas. No caso, o Kimbundu e o Kikongo. E comunicavam-se normalmente, não viveram como viveu a segunda geração de africanos, que começa a surgir em finais do século XVII, em que foram
enquadrados nas plantações e muitas das vezes separados sem possibilidade de comunicação. A primeira geração de africanos teve a possibilidade de viver em comunidades, interagiu, houve casamentos entre essa primeira geração e surgiu uma base muito forte do ponto de vista cultural que influenciou fortemente as próximas gerações de escravizados que foram para os Estados Unidos da América. Exatamente. Senhor diretor, já agora, como é que Angola pode afirmar-se mais, como é que a cultura angolana, neste caso, pode afirmar-se mais na sociedade americana, tendo em conta todos esses fatores que acabou de citar? Sim, eu repito, portanto, o elemento importante é o conhecimento da história para despertar as mentalidades e curiosidades em conhecer, tanto por parte da comunidade afro-americana como por parte dos angolanos. É preciso, cada vez mais investirmos no conhecimento da história, investimos em dados que façam-nos perceber a dimensão da influência angolana. Muitas das vezes não é tão notável essa influência, porque nós estamos a falar do grupo que constituiu a primeira geração de africanos na América do Norte. Estamos a falar de um grupo que assimilou, em certa medida, a cultura ocidental. Portanto, nós estamos a falar no início do século XVII, os escravizados que são levados para a América do Norte, é um grupo que sai de regiões em Angola já colonizadas. Já tinham experiência de contacto com a cultura europeia de mais de 150 anos. Portanto, se tivermos em conta quando começa a presença colonial europeia e quando começa também o projeto de colonização portuguesa em Angola. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu gostaria agora de ouvir a professora Nemata Blyden. Professora, eu gostaria que nos falasse agora sobre o movimento Black Lives Matter. Como é que este movimento pode, de alguma forma, unir africanos e afro-americanos? Thank you. So I guess I want to say, to preface my remarks on the Black Lives Matter movement by saying that there's a long history of African-American connection with Africa in terms of political movements. I think one of the reasons why I might have been invited to be on this panel is because, you know, even in my own family history, I have an ancestor who some have referred to as the father of Pan-Africanism. So African Americans or people of the diaspora who have been stressing the need for African Americans to connect with Africa and for Africans to connect with African Americans politically. And I think in the Black Lives Movement, we saw a 21st century manifestation of that engagement and of that political connection. You know, look at the media, you know, pictures from what happened last year. And you saw demonstrations, Black Lives Matter demonstrations in cities across the continent, as well as in cities across the diaspora. Black people standing up and speaking out against the violence that African Americans are facing in this country, the violence that was being perpetuated on African Americans. And I think, you know, we may think of that as a new thing, but historically, if we look back in history, we see that there's a pattern of Africans recognizing the importance of African American lives and African Americans recognizing the importance of African lives. And so I think it's the Black Lives Matter movement has been a wonderful opportunity for engagement between Black people globally. And you know, perhaps we can call it a new Pan-Africanism or a different kind of Pan-Africanism, different perhaps from what we saw in the early 20th century
or in the late 19th century. This is a sort of a 21st century Pan-Africanism of a refusal on the part of Black people to accept the kind of dehumanization that, that we have faced for 400 years. Thank you, Professor Blyden. And I will talk now with Mrs. Tucker. Vou agora falar com a professora Tucker. Professora Tucker, a minha pergunta para si é a seguinte. Há muitos afro-americanos, como a senhora, por exemplo, a professora Tucker, que gostariam de contribuir para o desenvolvimento das terras de origem, né? Neste caso, no seu exemplo, Angola. Para si, qual é o papel que jogam os afro-americanos no desenvolvimento dos países africanos? I asked my brother this question. What could be done to bridge the continental divide? He shared that there are opportunities for Black-owned businesses to invest in Angola. He is an entrepreneur, business owner himself, and coming from a long line of entrepreneurs, he's also a visionary. So he is willing to partner and to meet with the Angolan community to share ideas. And so from that perspective, I can share as an educator, sharing a direct connection to Angola or any African countries supports an identity of a people who have significance in the world and have a longer history than that of America. And so knowing the histories of those who survived, those who fought for independence, is inspiring. Our educational system in the US must advance the more accurate narratives. It is often stated that we as African Americans are descendants of kings and queens. Now we can call them by names such as Queen Nzinga. So educating African American communities of their true origins will help some to invest in their homeland and create a people who are proud of their heritage. We have so many, and this is my perspective, of course, we have so many African Americans who do not see Africa as a continent that has contributed to the world. They don't see that Africa is more than what some of the political figures have attributed to Africa as a negative connotation. They don't, and they cannot identify with that in that negative way. They only see their role as in a more localized frame as a part of America's history. So there's a lot of work, as has been stated before, there's a lot of work to be done to educate many of our African-American children, our Black children, and not waiting until some get to college to find out about the African histories, African-American histories, and the geopolitical climate and things like that. They need to start at a much younger age so that they grow up with an identity of knowing that they are somebody and that they come from the rich continent of Africa and that they are descendants of survivors and that our stories and our histories are not just negative as far as being those who were enslaved, but those who survived, not those who were killed, but those who contributed. Things like that. There needs to be a change in the narratives that our children hear and understand who they are. DNA research will continue to help African Americans to have a biological connection to their countries of origin. And historians and scholars will continue the work and to close the gaps of those lived experiences of our ancestors. There's so much work that has to continue to be done. I'm grateful for all that has been thus far because it helped me and my family to connect to not just the oral histories, but the evidence in history that we are descendants of Angolans. That part is another part of the rich experience. So if we can continue to break down those negative stereotypes and help the African-American children to see themselves in a positive light and educate and
fall upon the scientists and researchers and scholars, and as we have on this platform today. Those are a lot of things that we can continue to do on this end to begin to bridge that continental divide. Thank you. Com certeza. Obrigada, doutora Tucker. E, obviamente, que o seu irmão será muito bem-vindo em Angola. E eu passo agora a palavra novamente ao professor Fernando Manuel. Professor, como é que fazemos então chegar a mensagem aos afro-americanos de que Angola os espera de braços abertos e os convida no espírito de irmandade para que venham a Angola, porque é lá onde estão as suas raízes? Como fazer chegar essa mensagem aos afro-americanos? Construindo pontes e também cruzando essas mesmas pontes. Já um escritor brasileiro do século passado, Rui Barbosa, já dizia que a cultura, o turismo, o desporto e a história são grandes pontes que unem os povos. E é justamente apostando nestes elementos que eu acabo de mencionar que nós, os angolanos, as nossas estruturas vocacionadas para o efeito, devem apropriar-se para então convencermos os nossos irmãos afro-americanos, concretamente os angolanos residentes nos Estados Unidos, das grandes valências que tem a cultura angolana. Esta abordagem que nós estamos aqui a fazer surge num momento pertinente, se tivermos em conta que foi em fevereiro do corrente ano que a 24ª sessão da União Africana dos Chefes de Estado discutiu e aprofundou seriamente as questões que têm a ver com a cultura africana, a sua preservação e também a sua promoção como um patrimônio cultural. Daí que a presença destes angolanos nos Estados Unidos, que aqui foi dada uma cifra de 25% dos negros norte-americanos são oriundos de Angola, é sem dúvidas uma grande oportunidade que deve catapultar os laços históricos entre Angola e os Estados Unidos da América, sobretudo no atual momento em que Angola é tida como um dos parceiros estratégicos dos Estados Unidos da América. Muito obrigada, professor. Obrigada. Passo agora ao diretor Neil. Neil, como americano residente em Angola já há vários anos, eu gostaria que me falasse um pouquinho, aqui para o nosso painel, que oportunidades e desafios é que vê entre Angola e os Estados Unidos no setor privado? Well, the opportunities here in Angola are innumerable. There's so much to be done here. There's so many opportunities here. And the fact that this roundtable is happening, I'm excited that hopefully it will generate even more interest. If you see across the African continent, I'm going a little bit away from your question quickly just to say, this is already happening. Countries across the continent are already drawing the attention of African Americans. Ghana is probably at the forefront, and they're taking advantage of the fact that English is the common language and common tool for two peoples to understand one another. But Angola, I've been here, and you mentioned I've been here for 18 years, and so and I am happy to say that Angola I'm from New York, but I'm very much at home here in Angola. And in terms of opportunities, innumerable. There's, as the head of IPEX
was the chairman of IPEX was mentioning, in terms of all the changes here legislatively, also the commitment to privatization, and in terms of what can be done, the sky's the limit. And I'm so happy that Dr. Tucker was talking about people in her family that are already willing and able to come over here and start a dialogue. And that's where it all starts. That's what business is. It's establishing a dialogue, moving forward on common projects, common interests, common goals, and then say, how can we build this? How can we make this happen? So if we take the example, as I mentioned earlier, the Smithsonian establishing in 2016, opening up the Museum of African American History. From my understanding, they're also reaching out across Africa to try to, in other countries that are in South Africa, here, also in Brazil, as well as Cuba, to try to establish satellite offices and to try to really continue with research, development, and the like. This is, people have to realize that this is good business. This is great business. There is a lot of wonderful opportunity, and just in terms of research, development, commonality. But then from there, we can also continue on the trajectory of culture, other cultural aspects, music, sport, even testament of what happened last week. The Basketball Africa League, just the NBA's first foray into the African continent. This is, the NBA is an American institution, and this is great. And it just so happens that Angola historically is the number one basketball team on the continent. And so these opportunities are numerous, but the dialogue this should be the first of many dialogues that we all need to take place in. And let me just state that we at the American Chamber of Commerce in Angola, please, anyone who's listening to this, please just drop us a line if you want to continue with this. And congratulations to everyone who put this event together. So to answer your question very simply, sky's the limit of what can be done. Partnership in terms of common history is there. Come to Angola. Muito obrigada, Neil. Com certeza. Ouviram as palavras do Neil, americano residente em Angola há vários anos, e convida outros americanos a visitarem Angola porque há muitas oportunidades. E como ele disse muito bem, o limite é o céu. E eu passo agora a palavra ao Dr. Henriques da Silva. Dr. Henriques, ouvimos o Neil, vive em Angola, vê em primeira mão as oportunidades que existem. Eu gostaria que, mais uma vez, falasse das políticas e incentivos ao investimento privado direto que existem em Angola. Angola está preparada para receber os americanos? Bom, eu começaria, digamos, pelo fim da pergunta que coloca, só para contextualizar a pertinência da questão que apresentou. Se nós olharmos para a questão que foi aqui apresentada pela doutora Wanda Tucker, que falou sobre a identidade, e se nós considerarmos que é possível moldar essa identidade, especialmente quando se é jovem, e se nós olharmos para a questão da juventude, que também é uma impulsionadora dos desafios, digamos, que se devem ser encarados quando nas relações entre países, na aproximação que queremos aqui promover, e no caso particular dos afro-americanos, registram-se que eles, do ponto de vista demográfico, têm estado a representar um crescimento mais acentuado quando comparado com as outras etnias, ou seja, desde 2000 a população de origem afro-americana cresceu na ordem dos 22,7%, quando essa média no país era de cerca de 16,3%. E dizer também que esse mesmo crescimento também nota-se no número de jovens afro-americanos que acabam por se dedicar à formação superior, ou seja, há uma vontade
deles estudarem e de levarem a sua capacidade. Se nós olharmos para isso enquanto valor agregado, que pode ser considerado também num reflexo positivo naquilo que nós pretendemos com as reformas que estamos a fazer e com a atração de investimento, com as políticas certas e com a informação que deve ser disponibilizada, certamente que o interesse por Angola poderá ser agregador de valor do ponto de vista das medidas que nós tomamos, mas também das reações que essas medidas acabam por ter num público-alvo que seriam os jovens americanos, que estão, pelas características que caracterizam a juventude, mais propensos a novos desafios. E é nesse aspecto, então, voltando já ao princípio da questão, que Angola está a criar incentivos não apenas fiscais, mas também está a olhar para as oportunidades que temos enquanto país, inserindo-as num contexto comparativo com o que os outros países têm estado a fazer para que, do ponto de vista de destino de investimento, a nossa atratividade possa ser o suficientemente competitiva. E essas medidas, como já dissemos aqui antes, abrangem um conjunto de aspectos. Temos, por exemplo, a facilitação de investimento através do fortalecimento de mecanismos do aftercare, que é um aftercare importante, a estabilização da economia, o combate à inflação e a estabilização do mercado cambial através da liberalização da taxa de câmbio, a qualificação de mão de obra nacional, a melhoria contínua do quadro legal e também a melhoria das condições, digamos, das infraestruturas económicas com o desenvolvimento das parcerias público-privadas. E também realçamos aqui a melhoria da política de obtenção de vistos para investidores e trabalhadores expatriados. Isso tudo tem um reflexo positivo. E a IPEX, como já realçamos no princípio, joga aqui um papel preponderante porque ela surge como um facilitador do acesso ao mercado para facilitar os processos de implementação e oferecer o apoio a projetos de investimento, assegurar o cumprimento dos prazos para que a execução dos projetos possa ser feita dentro dos prazos dos programas. E também nomeamos, ao abrigo da janela única de investimento privado, um gestor que faz o acompanhamento de cada projeto. Dito isso, podemos dizer que isso pode ser feito à distância, ou seja, é possível fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que o investidor pode preencher o seu projeto e fazer o seu acompanhamento via online. Resumidamente, nós temos estado a desenvolver o conjunto de medidas com o sentido de aproximarmos as expectativas dos investidores e certamente que isso é um processo e que com o apoio e a vontade manifesta e crescente dos afro-americanos ou dos Estados Unidos num todo, Angola mais facilmente conseguirá então também desenvolver-se. Obrigado. Muito obrigada, doutora Henrique. Doutora Wanda Tucker, I have a question for you. Tenho uma pergunta para a doutora Wanda Tucker e é a seguinte, o governo vem do nosso painel e muitas pessoas fazem questão que a senhora responda esta pergunta. A pergunta é a seguinte, como o governo de Angola gostaria de trabalhar com o povo americano para trazer consciência desta profunda conexão que existe entre angolanos e americanos? Que expectativas é que você tem desta vontade do governo angolano em trabalhar com o povo americano? I think it's a great opportunity to develop that relationship and build those bridges. And so I'm going to announce in advance that we have invited Ambassador Espirito Santo and the Minister of Culture and his beautiful wife to participate in our annual family event at the Tucker Cemetery, in which we use that as an opportunity to educate
the local community and others about our history as descendants of the Angolans who arrived in 1619 and so on and so forth. And so there will be speakers at that local event, which also increases tourism and as well as give exposure to the local community of our ties with the Angolan country. So there's plenty of opportunities. So we started those small ties and connections, and I know they will continue to grow and manifest themselves as people can identify and see themselves as Angolans and take great pride in that. And so I feel that there are great opportunities, and on a very small scale, we're still building those bridges and looking forward to the ambassador and other dignitaries to participate in our annual event this year. Thank you. Muito obrigada, doutora Tucker. E vamos agora olhar para a nossa caixa de perguntas e ver se há perguntas dos nossos participantes. Aqui algumas pessoas a tentarem enviar perguntas para nós, para os nossos palestrantes aqui no painel. Deixa-me tentar encontrar algumas perguntas. Há aqui uma pergunta para a doutora Blyden, professora Blyden, sobre o movimento Black Lives Matter. Doutora Blyden, está aí conosco? A Maria gostaria de saber como, eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas pronto, ela queria saber como é que os africanos podem envolver-se mais no movimento Black Lives Matter. É a pergunta da Maria, se puder responder, doutora Blyden. So I'll answer the question by answering another question that somebody asked about, there's a Friends of Angola group in the United States that are trying to connect with African Americans. And I think the first step is an understanding of the history of Black Americans. In the same way that African Americans need to know African history, Africans also need to know African American history. And I think that understanding the history of the Black population in this country will, automatically, I think, mobilize people on the African continent, or Angolans in this specific case, to take an interest in what's going on here with the Black Lives Matter movement. And, as I said before, the Black Lives Movement, we've seen it as a global phenomenon. I mean, we focused on the United States, but, we have NSARS in Nigeria, we have issues on the continent that are pertinent to talking about Black Lives Matter. But I think an understanding of the history of African Americans is the first step for Africans, for Angolans, in terms of how they can help. We are used to, I think, always looking for African Americans to contribute to Africa. And I think that that's very important, but we often fail to understand that Africans have as much to give to African Americans as African Americans have to give to Africa. And so I think that conversation of, give and take between the two groups is crucial. Thank you. Muito obrigada, professora Blyden. E temos aqui uma outra pergunta dos nossos participantes. E a pergunta é a seguinte: isto é para Angola. Acho que o diretor do museu pode responder a esta pergunta. Para quando a Angola passará a ter mais museus? É o que ele quer saber. É a pergunta. Para quando a construção de mais museus? Eu acho que tem a ver com o facto de apenas termos um museu da escravatura, é isso? E ele quer saber para quando, né? Neste caso, Angola poderá ter a construção de mais museus. Por favor, se o diretor do museu puder responder, é a pergunta do Sr. Flávio. Eu penso que se acompanharmos a história da rede de museus a nível do país,
vamos ver que ela tem evoluído desde a independência. Hoje em dia temos mais museus. Se há 5 anos atrás, ou há 8 anos atrás, tínhamos apenas museus tutelados pelo Ministério da Cultura, hoje temos museus tutelados por outros ministérios, o que pressupõe que há um interesse e vontade de diversificar em termos de conhecimento o surgimento de museus. A importância do museu é clara, é visível, eles dão um grande contributo para a formação da intelectual e a formação da personalidade dos nossos jovens. Mas eu penso que a ideia da pergunta está subjacente também ao reforço do conhecimento que os museus podem prestar à sociedade. E interessa-me aqui falar um pouco sobre aquilo que o museu tem estado a fazer para o reforço do conhecimento dessa história que estamos a abordar nesse momento. Nós temos um projeto interessante que começou com a identificação dos nomes dos 20 angolanos levados em 1619 por Estados Unidos. Já temos a lista concluída e nesse momento estamos a trabalhar a nível do conhecimento da genealogia das famílias que eles constituíram. E notamos que há uma grande evolução a nível das famílias. É possível já detalhar a genealogia dessas famílias até a contemporaneidade. Temos, por exemplo, a família Benjamin, a família Dole, a família Emmanuel Cambó, a família do Antônio Longo, a família do Jaime Longo, a família do John Francisco, a família do Emmanuel Rodrigues, a família do Beixo Fernando, a família do Cáter, a família do Sebastian Ken, a família do Antônio Johnson, a família do John Pedro, a família do Mary Johnson, a família da Isabel Tucker, tanto da nossa preletora, a família de John Gunn, a família de Felipe Mongó, a família de Pedro Jorge, a família do Cassongo e a família da Palhaça. Portanto, muitas famílias, temos já, de facto, portanto, pensamos que esses projetos é que vão reforçar o conhecimento e o interesse da sociedade pelas instituições museais. Muito obrigada. E peço desculpas, esta foi a pergunta do Sr. Gabriel Júnior. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Dr. Neil Braisley, antes de voltarmos às perguntas. Tem a palavra? Thank you. I just wanted that question was excellent. More museums here would be wonderful. But one thing is we have to be encouraged because, and I'd love to bring up the Smithsonian again, because the first curator there at the Smithsonian Museum, Dr. Lonnie Bunch, he started with very little budget back in the early 2000s. He wasn't given public many funds, but to the credit of everyone, of him and everyone at the Smithsonian, they built a remarkable museum, and they brought in in the end, I believe, over $1 billion to build this museum. So obviously there is will out there, there is a commitment out there, and there's funding for such great projects. So I know here in Angola, a lot of times, I think worldwide, we anticipate, all of us, that the public sector will lead initiatives on museums in particular. But actually, there's a lot of private money out there for building excellent institutions and excellent projects based on research and history.
Com certeza, Dr. Neil. E temos aqui mais uma questão do Sr. Vicente Tucker, e ele faz a seguinte pergunta. Esta é aberta ao painel, mas eu acho que está mais virada ao Sr. Henrique, se puder responder. Sr. Diretor Henriques, a pergunta é do Vicente Tucker e ele diz o seguinte: quais são as áreas de investimento em Angola? Especificamente, esta é a pergunta dele. Bom, as áreas são diversas, porque o nosso país está, digamos, num processo de diversificação da sua economia, logo as oportunidades são inúmeras, e neste contexto foi definido um programa, digamos, de diversificação económica, o PRODESI, que estabeleceu 54 produtos que se oferecem como oportunidades. Mas resumindo os setores, podíamos dizer, como já disse na apresentação inicial, que são o setor da agricultura, as pescas, o setor de exploração mineira. E vai dizer que já não tenho tempo, tenho que acabar isso. As infraestruturas, a educação, a saúde, a construção civil, o comércio, ou seja, temos uma panóplia. Se calhar a pessoa interessada poderá contactar a IPEX e poderemos certamente orientar melhor o seu interesse. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Henrique. Doutora Tucker, we would love to hear more from you. Gostaríamos de ouvir um pouquinho mais. Pede alguém aqui no na nossa caixa de perguntas que partilhasse um pouquinho mais daquilo que sentiu quando esteve em Angola. There was a wide range of emotions that I experienced. Being happy to step my feet on the soil of my ancestors and feel very proud to be there. A lot of pain and anguish at the history. There were just various points in time where I grappled with joy and pain at the same time. I wanted to know more, but it was painful to learn more. I wanted to continue to stay and sit with the experiences a little longer and learn and resonate with me. But my time there was short, so I've done some work emotional work over the past 2 years. But to be proud to be there, to be proud to walk the streets, to be proud to see my Angolan brothers and sisters, to be proud to be there, and yet to see the pain that also existed, the devastation of their history as well. So it was both experiences, to walk the pathway from the slavery garden at the fortress, Masingano Fortress, painful. That was a tough experience to live, but to travel along to see the infrastructure, the buildings that's happening, and as while I'm looking at how far my ancestors and thousands of Angolas had to walk from the interior to the coastline to be transported. There were so many experiences, and they were both glad to be there, glad to learn more about the history, but it was also painful to experience while being proud and understanding how when the SOBA shared of the history of the devastation of the slave trade, the SOBA, he also talked about the devastation to the communities as the young people were stolen. And so leaving behind the elders in the community. And so the devastation on the economy at that time and how that continued to ripple through. So there was so much to learn and wrestle with at the same time. So I'm still working through those emotions, and some are very positive and very strong and very proud.
and some of those histories and knowledge continues to be very painful. I hope I've answered your question. Of course. Thank you very much, Mrs. Tucker. E tenho aqui uma outra pergunta para a professora Nyamata Blyden. A pergunta é do Pedro Manuel e ele gostaria de saber como é que os estudantes angolanos nos Estados Unidos podem participar da aproximação da comunidade afro-americana e angolana, neste caso, e quais são os recursos disponíveis para os estudantes, tanto americanos como angolanos, para que esta aproximação aconteça. Absolutely. In my book, I talk about that, the part that African immigrants or Africans living in the United States have played historically and continue to play in the development of the United States in some ways, in the ways in which they contribute to the discourse on the African American experience. So in the Black Lives Matter movement, African students, Africans living in the United States, African immigrants were part of the Black Lives movement. Their organizations like the Black Alliance for Immigration, Justice and Immigration, or something like that, where African Americans and Africans are working together, looking at immigration issues pertaining to Africans. I mean, the immigration discussion tends to focus on Latin American immigration, but African immigrants also have many issues that they face, and African Americans are part of the conversation on issues pertaining to African immigration. So I think that there are all sorts of opportunities on college campuses for African students to engage with Africa. And I will go back to saying it has to begin with understanding each other's experiences. There's too much conversation about differences, rather than the similarities that exist between African Americans and Africa. So absolutely, and I think it's an important one. And it's not a new thing. African Americans and Africans have been working together for centuries, and should continue to do so. Thank you very much, Mr. Blyden. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta ao professor Fernando Manuel. Que recursos também temos em Angola disponíveis para estudantes, de alguma forma, participarem neste processo de união entre africanos, angolanos, neste caso, e afro-americanos? Não conseguimos ouvir o Dr. Fernando Manuel. Digo Agora eu sim. que eu não seria a pessoa mais indicada para responder isso, porque esta mobilidade estudantil e docente, que é portanto, um caso real que existe aqui no nosso país. Nós temos, por exemplo, vistos de estudantes e também para docentes, para questões investigativas, e quem está à frente disso é justamente o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, mas eu penso que seria bastante importante este intercâmbio estudantil, esta mobilidade docente entre os angolanos na diáspora americana e os angolanos que residem aqui em Angola, porque permitiria aprofundar estes laços que datam desde 402 anos. De facto, Angola sairia a ganhar e também os Estados Unidos sairiam a ganhar desde que as condições para o efeito fossem materializadas. Nós sabemos que estes angolanos nos Estados Unidos da América constituem uma força muito grande em termos monetários e, de facto,
pode ser uma janela aberta para que os angolanos se desloquem para os Estados Unidos, aprofundar os seus conhecimentos. Aliás, nós, no âmbito das parcerias já existentes, existem muitos angolanos que têm estado a estudar nos Estados Unidos, sobretudo no ramo dos petróleos, e é um passo à frente e que pode ser alargado num horizonte muito próximo e futuro. Muito obrigada, Dr. Ms. Vera, Sure. can I just say something on the tail of that about education? As you can see, obviously, I'm passionate about this, but I think that, you know, what this year has given us an opportunity to see with, you know, the ability to communicate through this virtual format, that the possibilities for those kinds of educational exchanges, I think, are enormous, where it's not only about, you know, students going to Angola, American students going to Angola, Angola students coming here, but doing it virtually if the possibility for actually traveling is not there. So I think, you know, as we talk about these kinds of partnerships, perhaps that's something that the Angolan government can think about. Com certeza. Sorry, I didn't mean to interrupt. No, you're fine. You're totally fine. Thank you, Professor Nyamata. E há mais aqui uma pergunta para o diretor Vladimiro Fortuna, e a pergunta vem do senhor, ou da senhora Carla Neto, e ela gostaria de ouvir mais sobre o impacto da escravatura, o impacto que a escravatura ainda tem em Angola. Esta é a pergunta da Carla Neto. Eu vou repetir a pergunta. Ela gostaria de saber mais do Dr. Vladimiro Fortuna. Qual é o impacto que ainda hoje se sente da escravatura em Angola? O principal, o grande impacto é, sobretudo, o atraso social, né, que se resiste a nível de todo o continente africano. A escravatura devastou o tecido social da África. As sociedades poderiam ter outro destino se não fosse a escravatura. E essas questões negativas em relação à escravatura são evidentes na sociedade. O índice populacional foi de veras afetado por causa da escravatura. Parece que não, mas aconteceu. E depois, nós, tanto a escravatura, tanto essa abordagem do impacto é também feita nas novas formas de escravatura, o preconceito, o complexo do povo africano e todos os povos de ascendência africana a nível do mundo, em relação ao passado triste. E é de facto visível o impacto da escravatura a nível da nossa sociedade. Muito obrigada, Dr. Vladimiro. E há aqui uma pergunta também de um afro-americano que diz que experimentou algumas dificuldades em adquirir o visto para ir para Angola. Se alguém puder responder à pergunta deles, ele quer saber se já há mais facilidade na aquisição do visto para ir para Angola. E depois eu passo a palavra ao Dr. Neil Braisley. Pode alguém responder à pergunta do Sr. Daniel? Ele quer saber se já há mais facilidade na obtenção, na aquisição do visto para ir para Angola, porque ele diz que há algum tempo teve algumas dificuldades e quer saber se agora há mais facilidade.
Estou? Bem, muito pontualmente, muito resumidamente, as questões de vistos estão consagradas na nova lei sobre os regimes jurídicos estrangeiros. E, portanto, todas as facilidades estão previstas, dependendo da natureza e objetivo dos viajantes que se vêm para Angola, mas as nossas missões diplomáticas e consulares, nesse caso a nossa embaixada em Wilson, e os consulados de Nova York e também Houston, têm todos os seus meios, todas as facilidades e, portanto, eles concedem o visto normalmente. Para além dos nossos consulados existentes em Washington, primeiro a embaixada em Washington, os consulados, há também um mecanismo de via online, que o nosso Serviço de Imigração e Fronteira concede e é aberto, funciona normalmente às 24 horas, para aqueles que estão interessados em solicitar o visto por esta via online. Muito obrigada. E eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Neil Brazley. Deu a palavra. Tem algo a acrescentar? Neil, por favor. Well, I'll just answer quickly in terms of the education opportunities. And getting back to one of my original points, the difficulty in communicating. I mean, you guys are doing a wonderful job with the simultaneous translations between English and Portuguese. And I wish you could always come with me in terms of so one of the biggest opportunities is language. So are there either Angola needs to improve on their English, or Americans have to learn Kimbundu, Umbundu, Chokwe, or Portuguese. So it's very encouraging. Recently, the government of Angola, actually, and the Ministry of Economy and Planning, is working with Georgetown University for that very, very objective and moving forward in terms of learning English on this side. But once we start talking to each other, we can really move this all of these things forward. So and then quickly on the visa question, I'll say things are improving. Yes, I've been here for 18 years, and if I compare Angola to itself, the changes are remarkable in the positive direction. Still have we have a long way to go, of course, but the visa processes are improving. Although with the current pandemic, obviously there are limitations that we're all facing. So. Muito obrigada, Neil. E uma perguntinha para si. Uma vez está em Angola já há vários anos, já aprendeu a falar alguma língua local, Kimbundu? Neil? Dr. Neil? Ou só ficou mesmo pelo português? Mushimawami. And Wow. Malembe. And Malembe is probably the extent of my what I've learned in terms of Kimbundu. And honestly, it's something that I need to address, because it's something that if I were to learn Kimbundu like a native, or Mbundu, etc., it would be better for me. And so I'll throw that out there too. If there's anyone out there listening and wants to teach me, then please drop me a line. But to answer your question, Portuguese has been, I learned Portuguese primarily. Yes. Thank you. Eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Blyden, professora. Há muitos estudantes americanos interessados em estudar história africana. Sei que leciona na George Washington University e exatamente ensina a cadeira de estudos africanos. Há muito interesse por parte de americanos em
conhecer mais sobre a história africana? Certainly, American students are very interested in African history. I've been teaching for a long time, and my classes keep growing. So there's definitely an interest on the part of American students in Africa. In the many years that I have been teaching, I have also seen an increased interest on the part of African American students for learning African history. And that was not always so, because of course, as we know, Africa has been presented in particular ways to African American students or to African Americans in general over the 400 years that has made them respond sometimes negatively to an association with Africa. That is changing. And I see increasingly the interest on the part of African Americans for Africa. Having said that, I think Africa is lagging behind on learning about African American history. I myself grew up in Sierra Leone and I went to school there, and we did not learn African American history. We learned British history, we learned European history, but we did not learn African American history. So I think in some places, possibly maybe in Ghana or in other parts of West Africa, there might be a little bit more now on, teaching African students about African American history, but Africans need to know more about African American history, because I think that where African Americans are learning and becoming interested in African history, the opposite is not necessarily true. And so finding a way for Africans to learn about African American history, I think will take us a great way. Muito obrigada, doutora Blyden. E também gostaria de fazer a pergunta similar ao doutor Fernando Manuel. Há um interesse grande por parte dos estudantes angolanos em conhecer mais sobre a história de afro-americanos ou mesmo a cultura americana em Angola? Há este interesse? Bem, nos nossos currículos escolares do ensino secundário do primeiro ciclo e do segundo ciclo, já desde os primórdios da nossa independência, se tem estado a estudar uma matéria relacionada sobre os Estados Unidos da América, que parte praticamente desde a chegada dos colonizadores ingleses no século XVII, quando fundam as ditas 13 colônias inglesas norte-americanas, entre elas Nova York e outras, que os ingleses denominaram por Nova Inglaterra. Fala-se também da história dos Estados Unidos a questão da luta de libertação contra os ingleses, que havia iniciado na localidade de Lexington em 1775 e que vai provocar a chamada Revolução Americana, chefiada por George Washington, e que vai terminar com a proclamação da independência a 4 de julho de 1776. Nós falamos isso nestes nossos currículos escolares e os angolanos dominam muito bem isso. Agora, é necessário que haja também uma entrega dos estudantes americanos no conhecimento da história de Angola, particularmente os afrodescendentes, porque afinal a África é o continente que os viu nascer, a África é o berço da humanidade. Nós sabemos que, acredito que nos Estados Unidos aprofundam mais os estudos da África, mas na parte que tem a ver com a egiptologia, que é um dos berços das civilizações africanas mais importantes. Mas a história de África é muito importante, é uma história que tem futuro. Nós sabemos que o Papa Bento XVI, no Sínodo dos Bispos Africanos, que ocorreu em Roma no ano de 2015, ele dizia muito bem que a África não era só o berço da humanidade, mas também o continente do futuro. Daí, e partindo desse pressuposto, eu acho que vale a pena os americanos apostarem no estudo da história da África.
Muito obrigada, professor Fernando Manuel. E eu gostaria também de saber, professora Niamata, sei que no primeiro ciclo os estudantes aprendem a história da África e menciona-se muito a rainha Zingamban. Eu tenho uma filha de 11 anos e ela na escola aprendeu aqui sobre a rainha Zingamban. O que se ensina nas universidades em termos do que é a história africana? Menciona-se também os angolanos que chegaram aqui em 1619 e o contributo que eles deram. Isso também fala-se nas universidades, na tua cadeira, por exemplo, na cadeira de História Africana. Absolutely. And I of course, teach both African and African-American history. That's my area of interest, is looking at the relationship between African-Americans and Africa. So I absolutely do teach African history. And so I teach about Zinga. I actually teach a class on women in African history. So I get to talk quite a bit about Zinga. I teach surveys of African history. And so I get to talk about Angola. I'm not an expert in Angolan history, but in as much as I teach African history, I tell the story of Angola. And in my African-American history classes, we do talk about the 1619. We do not begin with 1619. African history does not begin with our enslavement. It begins in Africa. And so I teach about the Kingdom of Congo. And so that my students understand that those Angolans who came here in 1619 had a rich history before they were enslaved. So absolutely. Thank you very much, Professor Blyden. Muito obrigada, professora. E já temos conosco aqui na sala o senhor Ministro das Relações Exteriores da República de Angola, Sua Excelência Tete António. E vamos agora ouvir a intervenção de Sua Excelência, o senhor Ministro das Relações Exteriores. Senhor Ministro, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, era também uma forma de eu tentar respirar um pouco, como acabo de chegar de uma outra atividade, agradecendo a todos quantos estão aqui pela participação e todos que estão do outro lado também. Sua Excelência Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, que não abandonei, de facto, mas que agradeço de ter com a minha colega Esmeralda e todos quantos aqui presentes ter iniciado essa atividade com brio. Sua Excelência Domingo Custudo Vieira Lopes, já me referenciei a Secretário de Estado, Dr. Joaquim Espírito Santo, nosso embaixador em Washington, engenheiro Antônio Henriques da Silva, presidente do Conselho de Administração da Apex, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, na verdade com grande honra e satisfação que faço uso da palavra para proceder ao encerramento da mesa redonda virtual dedicada ao tema o legado da escravidão para os africanos e afro-americanos patrimônio cultural. Neste mês de maio, em que também celebramos o Dia da África, gostaríamos de render uma vibrante homenagem aos milhões de mulheres e homens africanos que embarcados contra a sua vontade numa viagem para um destino totalmente desconhecido, viveram uma aventura dolorosamente indescritível que mudou o curso da história de todo um povo e de todo um continente. Queremos aqui lembrar que há 402 anos, em agosto de 1619, o barco negreiro de White Lion chegou à costa do estado da Virgínia, Estados Unidos da América, com os primeiros 20 portanto, africanos, oriundos do território angolano, vendidos como escravos em território americano. Este acontecimento deu início a um capítulo histórico do comércio transatlântico que orquestrou
o relato e encaminhamento de mais de 13 milhões de africanos com o intuito de serem vendidos nos portos americanos. Excelências, passados 4 centenários, hoje em dia a República de Angola mantém excelentes laços de amizade e cooperação com os Estados Unidos da América e, enquanto parceiros estratégicos, as suas relações têm se reforçado cada vez mais, quer a nível bilateral, quer no plano multilateral, nos mais variados domínios de interesse comum. Recordamos com elevado apreço os factos históricos que hoje nos lembramos foram também alvo de uma cerimônia em 2019 no Museu Smithsonian em Washington, D.C., e que a República de Angola tomou parte com a presença de representantes do Departamento de Estado, do Congresso e de outras instituições governamentais dos Estados Unidos da América. Excelências, a diáspora afro-americana jogou um papel histórico, reconhecido e apreciado na conscientização dos povos africanos quanto ao seu direito à emancipação, tendo contribuído significativamente na aparição dos movimentos nacionalistas no continente que originaram as várias lutas pela autodeterminação e independência nacional. Com efeito, ciente que da sua contribuição histórica, quer da sua importância na perspectiva da edificação de uma África forte e próspera, a União Africana decidiu definir a diáspora africana afrodescendente como sendo a 6ª região africana, tendo em conta a sua capacidade de mobilização de recursos e sua experiência e a sua competência e o seu conhecimento, os valores que representa essa diáspora contribuem também para o desenvolvimento do continente africano. É nesta mesma senda que o governo da República de Angola reitera o seu compromisso com a diáspora africana e afrodescendente. Aproveitamos a ocasião para manifestar a nossa apreciação à organização African Renaissance and Diaspora Network, na pessoa da senhora Constance Newman, com quem tivemos também a ocasião de falar, além dos irmãos e irmãs com quem já tínhamos iniciado a dialogar em várias áreas dos Estados Unidos da América, incluindo Washington. Assim, gostaríamos de incentivar para a comemoração desta importante efeméride, enquanto herança do nosso passado comum, não se limita apenas à realização de atos solenes cada ano. Porém, entendemos que este evento, carregado de emoção e de esperança para o futuro, possa servir de alicerce para a criação de uma maior sinergia e aproximação entre Angola e os nossos irmãos afro-americanos, com vista a estabelecer uma cooperação estreita, aprofundada, em áreas-chave tais como a agroindústria, educação, saúde, turismo, serviço, entre outros, só para citar esses, e não menos importantes. Para terminar, permita-nos reiterar os nossos agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para a realização desta mesa redonda. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro Teto Antônio, Ministro das Relações Exteriores da República de Angola, pela sua intervenção, que termina assim a nossa mesa redonda. A todos, muito obrigada por se terem juntado a nós. Fiquem atentos a futuros eventos como estes. E como eu disse no princípio, são eventos dessa natureza, discussões, debates, conversas, que vão obviamente contribuir para a união, para que angolanos e afro-americanos estejam mais próximos e que possam então desenvolver e ter conhecimento da história de ambos. A todos os participantes, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos com certeza voltar nas próximas ocasiões com diferentes temas. A professora Nyamata Blyden
thank you very much for being with us. Doutora Wanda Tucker, thank you very much for being with us as well. A todos os painelistas, as suas excelências, o senhor ministro João Fortunato, o senhor ministro das Relações Exteriores, a secretária de Estado, muito obrigada e nós com certeza vamos voltar numa próxima ocasião. Senhor embaixador de Angola nos Estados Unidos, também muito obrigada ao PCA da IPEX, por todos trabalharem juntos para que esta mesa redonda acontecesse. Muito obrigada mais uma vez e até lá. Muito obrigada a todos.